Abri uma live aqui aleatória pra gente papear. Ju, eu consigo reencontrar algum animal de estimação que já morreu quando eu morrer? Possível é, mas não é tão comum, porque os animais costumam reencarnar logo. Eles não ficam muito tempo no plano espiritual, principalmente animais domésticos. Eles estão num processo muito ativo de aprendizado, né? Então eles ficam encarnando e reencarnando quase que automaticamente. Não são todos, mas muitos reencarnam muito rápido, né? Então é difícil de acontecer, mas não é impossível. Ju, sou universalista. Posso ir a um centro só para tratar caso obsessor? Com certeza, Thiago. O espiritismo não é religião. Logo, eles não exigem que você siga o espiritismo. Só que assim, o que eu vou te adiantar é que acontece com frequência. Você vai no centro espírita. Primeiro, eu até fiz um vídeo recente. Você tem que respeitar ali, né, o modus operandi. Então, quando você chegar lá, você vai tomar um passe de limpeza, você vai sentar e vai assistir a palestra. Ponto. Isso é antes do tratamento. Não importa o que você vai fazer lá. Você precisa ir lá, sentar e assistir a palestra. A palestra, geralmente, é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles leem um trechinho e comentam sobre. E aí você vai ouvir muito eles falando de Jesus, de Maria, conceitos cristãos, porque o Espiritismo, que segue Kardec, né, ele é cristão. Então, então tem isso, né? Então não é uma obrigação você se tornar cristão, você virar espírita, mas enquanto você estiver fazendo tratamento, você vai ter que ouvir essa palestra, né? E absorver. Aí no tratamento, eles vão te perguntar, você é de qual religião? Se perguntar, não é costume não, tá? Mas se perguntar, pode falar tranquilamente, ninguém vai te criticar ou vai te expulsar por causa disso. E geralmente o tratamento ele dura umas 4 semanas, no mínimo. Se tem obsessor, ele pode durar mais. Tem tratamentos que duram até 6 meses. Por que dura bastante? Porque o tratamento só acaba quando a equipe ali consegue doutrinar o obsessor. Não é só afastar o obsessor, como acontece em alguns terreiros, por exemplo, que eu acho maravilhoso, porque tem processos obsessivos que, precisa tirar agora, o espírito tá quase matando a pessoa, precisa tirar, urgente. Então, por isso que coisas mais assim, hard, começa lá no terreiro. E aí depois você vai pro centro espírita, porque lá eles tratam o obsessor. Então esse obsessor nunca mais vai encher seu saco. Não é tipo na igreja, igual na igreja universal que arranca lá o espírito na marra. Não tira nada na marra. Eles convencem o espírito a deixar aquele encarnado em paz e também convencem o espírito a voltar para o caminho dele de evolução, a aceitar tratamento, a reencarnar. Por isso que às vezes demora mais. Mas assim, é tratamento para sempre. Aquele obsessor não te incomoda mais. Tá? É tipo isso. Ter muitos sonhos lutando contra demônios e fantasmas tem algum significado? Bom, eu sempre falo que eu não gosto de interpretar sonho porque pode ter milhões de significados, né? Então você vai acabar se baseando no que eu tô falando e não vai considerar outras coisas. Mas uma das possibilidades é você de fato tá ali conflitando com espíritos, né? Então sua mente, quando você acorda, a sua mente ela traz a lembrança como sendo monstros e fantasmas, mas a experiência de fato era espíritos que estavam ali tentando te atacar. Se for muito, muito frequente, Violeta, eu sugiro você fazer um tratamento num local espiritualista, né? Seja o que você tem mais afinidade. Porque pode ser sim obsessores que ficam ali te atormentando. Eu quero começar no centro espírita. É só entrar lá e conversar falando que quer trabalhar? Não, não é bem assim, não. Ou tem alguma coisa antes? Não, não é assim, quero trabalhar e vão te botar para trabalhar. Não é assim, não. Eles vão falar para você começar frequentando, né? Aí se você falar, não, quero trabalhar tal, alguns centros vão falar, tá bom, então você vai vir aqui todo dia tal, sei lá, quando tem atividade, e você vai orientar as pessoas. Então você pode ir arrumando a água fluidificada, orientar as pessoas onde que elas sentam, é, organizar os livros, colocar lá música em ambiente, essas coisas que não requer nenhum conhecimento espiritual. E aí eles vão falar, você tem que estudar, tem que fazer o curso. Gente, o espiritismo é muito rígido com estudo, muito rígido. Ninguém trabalha lá só porque é médium. Pode ser o médium mais forte, assim, no sentido de, tô vendo o espírito aqui do teu lado, falando comigo e tal. Não interessa, tem que ter estudo.
Então ele vai te falar para você estudar e frequentar lá todos os dias que tiver, não todos os dias, mas frequentar, né, ter uma frequência ali e trabalhando nessas coisas que não tem nada a ver com espiritualidade. É, aí com o tempo vão te colocando em alguns trabalhos assim, conforme você vai avançando. Então você fazendo o curso introdução e o básico 1, talvez você já consiga aplicar passe de limpeza. Tem que ter bastante vontade mesmo, tá? Porque demora. Para você trabalhar nos trabalhos espirituais mesmo, que você vê o povo incorporando, vê lá os obsessor surtando lá com o doutrinador, é uns 4 anos, de 4, 5 anos de estudo. O Henry, se eu for e eu tiver um obsessor trevosão, o pessoal da casa espírita vai me avisar? Se for trevosão, vai. Vai. Se for trevosão, vai, porque você vai se contorcer todo lá. Acontece, mas não é muito comum, tá? Deixa eu pensar aqui. Você tem que pedir, sabia? Tipo, no passe de limpeza a gente já vai sentir, aí a gente pode chamar pra conversar, acontece. Nem sempre você se contorce, mas os médiums vão ver ali, vai conversar e tal. Mas eles não vão. Isso, você perguntou, né? Ou vão deixar low pra não assustar. Eles não vão falar assim, ó, você tá com o próprio cão aí do teu lado, tá? O capetão. Você dorme com o olho aberto e tô fechado. Se eu fosse você, eu faria. Não vão fazer isso, né? Pra não assustar. Lá eles são muito low profile, né? Mas vão falar pra você assim, olha, vamos conversar? Gatinho, vamos conversar? Como é que você tá? Né? Tá se sentindo bem? Como é que tá as costas? Tá com pensamento suicida? Vai ter esse tipo de conversa. Mas assim, eu não posso generalizar, porque depende muito da linha que o centro segue. O Vitor, Ju, e para quem não pode estar em um centro, mudança de padrão de comportamento já ajuda? Com certeza, Vitor. Não é que ajuda, esse é o principal, tá? O centro é uma forma direcionada que vai te obrigar a ter uma disciplina, porque você tem um tratamento. Então, todo sábado você vai ter que. Eu tô falando sábado porque é a dinâmica lá de onde eu trabalho, mas pode ser qualquer dia, né? Depende do local. Então você vai ter que ir lá, você vai ter que. Muitas vezes eles vão te colocar pra fazer uma leitura lá, tipo, ó, toma aqui esse livro emprestado, lê. Aí no dia seguinte, na semana seguinte, você aparecer lá e fala, e aí, você achou o quê? Você leu o quê? Então vão te obrigar a manter uma. A manter não, a mudar os seus padrões. Eles vão conversar e tudo. E tem, lógico, a egrégora espiritual ajuda demais, né? Porque é um monte de gente trabalhando ali para te ajudar. Mas se você não tiver mudança de comportamento, não vai adiantar. Ou vai adiantar temporariamente. Inclusive, gente, coisa mais comum é nos processos de desobsessão. O espírito fala assim: não, eu não tô enchendo o saco dele, não, gente, é brother. Porque quando eu saio, ele continua com os mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas. E aí eu vou ficar querendo ser anjinho de luz e ele tá lá aprontando, eu vou aprontar com ele. Vários falam isso. Inclusive, teve uma vez que um cara tinha vício em pornô. E aí ele ficava. Falou que queria se livrar do vício e tal. E aí tinha um monte de obsessor. Aí foi tirando vários. E tinha um que não saía. E aí esse um não falava, ele não conversava, ele não queria falar, ele ia lá amarrado, tipo, obrigado. Chegava lá e falou assim, eu não vou falar, não sou obrigado. Só que depois de um tempo ele começou a falar. E aí ele falou isso. Ele, ó, eu fiquei, tá? Essa semana toda longe dele. Só que ele continuava fazendo tudo, sem influência de ninguém. Aí ele falou assim: eu tenho essa conexão com ele, mas eu não influenciei nada. Eu fiquei bem quietinho no meu canto, só observando, porque eu queria vir aqui e falar pra vocês. Ele não quer mudar. Ele quer mudar, mas ele não. Ele quer mudança, mas sem mudar. Entendeu? Aí ele falou assim: se eu sair, outros vêm, né? Vocês estão ligados que se eu for embora, vai vir outros, né? Aí vai fazer o quê? Vai amarrar o obsessor? Não, porque ele tá certo. Se ele sair, vai vir outros. Então, 90% do tratamento é a pessoa mudando. Porque, de novo, qualquer espírito de luz pode arrancar na marra qualquer obsessor. Mas vai vir outro. Débora falou, Ju, ultimamente tenho sonhado que meu noivo mente pra mim, mas parece que são espíritos me testando. Pode ser, tá? É bem comum isso daí. Tem espíritos que ficam fingindo, tipo, colocando coisas assim, sonhos que você tá sendo traída. Ah, pode ser um aviso? Pode, mas também pode não ser, tá, gente? Pode ser
É, é intriga do inimigo. Complicado, né? Porque aí você vai fazer o quê? Vai fazer a Kátia cega? Eu vou, sabia? Não fico atrás, não. Ai, não. Já pensou se vai ficar dando ouvido pro sonho que seu marido tá te traindo? Sei lá, né? Faz a pessoa ficar louca. A Bárbara, oração de Arcanjo Miguel quebra amarração. É, quebra tudo, né? Até carro. Meu carro, depois da oração do Arcanjo Miguel, nunca mais foi o mesmo, gente. Tem que passar pra frente. Sério. Porque vocês lembram, quem tá me acompanhando há mais tempo vai saber toda a história. Quando eu comecei a fazer, o carro quebrou. Ele não quebrou, ele furou o pneu. Um aviso. Furou o pneu, tava lá no trabalho. Aí eu, tipo, fiquei o dia inteiro trabalhando, fui embora, tava lá no chão o carro. Beleza, né? Chamei o seguro, eles trocaram. Beleza, voltei pra casa. Passou uma semana, ainda durante a corrente, durante os 21 dias. Eu fui. Um caminhão bateu no carro na ladeira. O caminhão perdeu o freio, bateu. Mas foi uma tragédia. A tragédia não, porque eu fiquei bem, não aconteceu nada, mas eu tava sozinha, graças a Deus, não tava com meu filho nem nada. E bateu no carro, acabou com a lateral do carro, mas não deu PT. Aí o seguro da empresa, que era um caminhão de uma transportadora, ó. Era de um frigorífico, parece, sei lá. Aí eles, né, arcaram com prejuízo e tal, mas nunca mais voltou a ser o mesmo. Desde então, gente, meu carro ficou um mês comigo, um mês no mecânico. Então, assim, foi um aviso, tá na hora de trocar esse carro, mas, né, faltou o dinheiro vir. Então ele quebra amarração e quebra outras coisitas. Ju, me sinto tão culpada por fumar, não consigo parar. É culpa todo dia, não sei mais o que fazer. Carol, culpa não vai te ajudar em nada, né? Você já procurou tratamento? Porque a gente subestima muito o vício na nicotina, né? A gente subestima, acha que é um vício, porque não é nada ilícito. É um negócio que todo mundo usa não, mas tipo, é um negócio socialmente aceito, super aceito. Então, assim, a gente acha que parar só basta você falar, quero parar, eu paro. E não é, gente, é um dos vícios mais difíceis, né, de se parar. Então, procura tratamento psiquiátrico, ele vai te dar remédios para você parar, tem os adesivos. Eu não sei se você já buscou isso, mas é um caminho que eu já conheço pessoas que, meu, não parava nem a pau, com o tratamento parou, sabe? Então, assim, tenta outras coisas. Se você já tentou várias vezes e não consegue, tenta coisas que você nunca fez. E força, sabe? Vamos vibrar aí, gente, pra Carol, pra ela conseguir, porque olha, é um negócio. Meu pai fuma há mais de 50 anos, assim, é um negócio triste, né? Porque não consegue parar. E. Mas você vai conseguir, tá? Então, tenta coisas diferentes, não fica nessa culpa, essa culpa só vai piorar. E, e muda hábitos que são gatilhos também. Então, ai, um cafezinho é o meu gatilho pro cigarro. Corta o cafezinho. É mais fácil cortar o café do que o cigarro, né? Corta o café. Ai, quando eu tô lá no trabalho, a gente desce pra conversar lá embaixo no hall, a gente fica fumando e batendo papo. Corta a saidinha pro hall. Tenta coisas diferentes, tá? E tenta o tratamento convencional. Psiquiatra, vai passar um remédio, ajuda muito. E no caso de ouvir obsessores em projeção astral, me aconteceu de um desquerido me enforcar falando que eu voltaria pra lá. Esse poderia ser um obsessor ou apenas alguém de outra vida? As duas coisas. De novo, pode ser as duas coisas, né? Às vezes, gente, a gente fala obsessor, mas assim, na verdade o conceito de obsessor é um espírito que tá obstinadamente tentando te fazer mal. Geralmente ele fica com você uns dias, uns meses, uns anos, algumas vidas acontece também. Mas acontece muito de ter espíritos em desequilíbrio que você cruza o caminho dele e ele fica enchendo seu saco ali no momento. No momento. Mas não é um obsessor, é um espírito doidão, desequilibrado, sabe? Milhões de vezes, assim, você vai abrir consciência, né? Quem faz projeção astral. Abre consciência lá no astral, alguém sai correndo atrás de você. Ah, o obsessor correu atrás de mim. Não, não é obsessor. Cruzamos o caminho dele e ele tá, né, muito louco e quer atacar, igual os doidinhos do centro, sabe? Ele não vai te perseguir até sua casa. Alguns perseguiriam. Mas não tem nada contra você especificamente. Você cruzou o caminho dele, ele vai mexer com você, tipo isso. Ju, fala sobre maconha. Algumas pessoas, algumas religiões até usam para esse contato com o astral e tal. Qual a sua opinião?
Eu não julgo as religiões que usam, tá? Principalmente as religiões ali na Jamaica, né? Porque aqui, que religião aqui que usa? Não conheço maconha. Não conheço aqui no Brasil. Só se for alguma filial das religiões da crença de lá, né? Porque não é nem religião lá, é uma crença, né? Em Jah. E aí eles acreditam que a erva conectam eles com Jah. Mas vamos combinar, Igor, que a maioria, assim, gente... Vamos ter que ter pé no chão. 90% das pessoas que usam... Eu coloco aqui, não vou nem colocar porcentagem, que é coisa da minha cabeça. Mas a maioria não é pra se conectar com Jah. Vamos combinar. É pra curtir um barato. Fato. Fato. Então, a pessoa que utiliza para se conectar, porque tá dentro de uma religião, porque tem toda uma ritualística, maravilha. Agora, falar que a pessoa tá usando lá com os amigos lá a noite toda, e aí falar assim, tô usando pra... Mas as religiões usam. Você tá dentro da religião? Não. Então não mistura as coisas, né? O que eu acho... Eu não acho que a pior substância que existe. Claro que não. O álcool é muito pior, né? Em excesso. O cigarro é muito pior, então eu não vou ser hipócrita aqui de falar que... Ai, não, é uma coisa horrorosa se o álcool faz tão mal quanto, ou pior, na verdade pior, né? A longo prazo. Mas a gente não pode ficar usando subterfúgios pra falar, não, eu uso porque eu quero me conectar com Deus. Não, gente. Né? Minha opinião é essa, não é isso. Então a gente vamos assumir, né? Eu tomo minha cerveja, eu tomo meu vinho, e eu não vou falar que é pra... Porque Jesus tomava, por isso que eu tomo. Não, né? Então, é só isso que eu acho, assim. A gente tem que assumir as responsabilidades. Porque quando vira um excesso, a gente vai se conectar com os seres desencarnados que também usam. Só que eles não conseguem abrir uma garrafa, colocar no copo e tomar. Eles não conseguem ir lá na biqueira comprar um cigarro e fumar. Eles vão precisar de um intermediário. Esses intermediários somos nós. Então, ali a gente vai ser sempre estimulado a usar mais. Então, assim, cuidado, tem que ter essa responsabilidade, né? Então, o caminho não é ficar buscando subterfúgios para justificar o uso. Agora, tudo bem, tá dentro da religião, usa dentro de um ritual, né? Como acontece com a ayahuasca, por exemplo, é dentro de um ritual, a pessoa entende todos os fundamentos daquela religião, acredita naqueles fundamentos, segue, tem um estilo de vida pautado naquele estilo de vida, maravilhoso. Maravilhoso. É igual a hóstia lá pro católico, né? É uma coisa simbólica. Agora, a maioria não é assim, né? Agora, assim, tirando esse fato e esse respeito à religião, eu particularmente penso que se a gente precisa de uma substância para se conectar com Deus, eu não gosto. Eu prefiro porque eu sei que dá pra fazer isso sem substância nenhuma. E aí, quando eu desencarnar, não tem substância, eu vou fazer o quê? Vou ficar obsediando quem tá fumando? Quem tá usando? Por isso que eu não uso. Porque eu falo assim, e aí depois? Eu vou ficar sempre a me conectar com Deus, tenho que acender um? Eu tenho que ir lá pra mata tomar um chá de não sei o quê? Aí fica difícil. Eu acho que tem que ser fácil a conexão com Deus. Tem que ser fácil. Se ficar, precisar usar o negócio, ir lá numa biqueira se expor, correr risco pra se conectar, não, pra mim uma coisa não liga isso, sabe? Mas aí é minha opinião, super respeito, tá? Porque, de novo, não sou hipócrita de falar que, ai, maconha não, imagina, coisa horrorosa. Eu tô aqui tomando cerveja, amanhã eu vou tomar uma cerveja lá com a minha amiga. Hipocrisia, né? Eu só não misturo as coisas. Tá brava, Débora, colocando em caixa alta? Você acha que o trabalhador do centro sofre muito com obsessores? Quando vocês escrevem em caixa alta, é assim que minha mente lê. Você acha que o trabalhador do centro... Acho que sofre, mas assim também, né? O amparo, né, é de peso. Mas assim, tem que andar na linha, né? É uma responsabilidade, tem que saber muito bem o que você quer. Tá trabalhando no centro, anda na linha. Se você andar na linha bonitinha, vai dar tudo certo. Ninguém vai te obsediar. Ou vai tentar, mas não vai nem chegar em você. Agora, a primeira quedinha, o primeiro deslize, eles vêm matando. Assim que funciona. Ju, é possível fazer amizade com um obsessor? Tipo um filme de terror que acontece isso? Semonde, quando a gente tá... Falar uma coisa meio chocante, tá? Mas acredita em mim. Porque não sou eu que tô falando. Isso tem muitas psicografias, inclusive do André Luiz. Só lê, gente. Se vocês lerem, vocês vão ver tudo isso aí que eu tô falando. Quando a gente não tá cuidando da nossa espiritualidade, nossa vida tá
toda a ladeira abaixo. Tipo, meu, muitos vícios, não sai da cama, só pensa em pornô, só pensa em não sei o quê, só coisa, sabe, a vida toda foi ferrada. Com certeza você tá muito amigo desses caras. E quando você sai do corpo, você fica junto com eles. Tipo, eles não estão te tratando mal. Enquanto vocês estiverem. Porque, gente, assim, ó. Tá, tem obsessor que quer. Por exemplo, obsessor que é tipo vingativo, sabe? Ele quer se vingar por conta de problemas de outras vidas. Ou até mesmo nessa vida. Tem gente que faz muito mal para as pessoas nessa vida. Tem gente que, né, que desencarna outras pessoas. Ali pode virar um obsessor que você arranjou nessa própria vida. Mas geralmente é coisas mais antigas, assim. Esse ele vai. Não é seu amigo, né? Ele é seu inimigo. Então ele fica ali te prejudicando mesmo. Quando você sai do corpo, ele fica te atazanando. Mas tem muitos, e a maioria dessas obsessões que a gente passa é diferente. São seres em desequilíbrio que gostaram de você por algum motivo, né? Por algum motivo que não é bom, porque você, se ele tá em desequilíbrio, não é porque você é um ser de luz, né? Se ele tá em desequilíbrio, ele gostou de você porque justamente você tá sintonizando com ele. Ou você tem alguma coisa que ele quer. Então, ou porque você tem algum tipo de vício, ou você tá muito deprimida, ou você, sei lá, coisas desse tipo. Então, ali ele não vai ficar te batendo, te prejudicando deliberadamente. Ele tá ali com você, te instigando a fazer as coisas, e quando você sai do corpo, você vai curtir junto com ele. Vocês vão lá dar rolê no umbral no bar, nos bares do umbral, vão lá pras orgias de sexo juntos, é assim. Então você já é amigo desses caras, entendeu? Você deixa de ser amigo quando você. Você deixa de ser amigo quando você quer melhorar. Ai, gente, vocês estão falando que sonha com casa antiga, casa de que vocês moravam quando era criança. Eu não sei muito bem por que acontece isso, mas é um evento, uma coisa que acontece com muita gente, tipo, comigo inclusive. Tem uma casa, eu já falei isso pra vocês, que eu morei uns 10 anos. É aqui perto, assim, de onde eu moro hoje. Mas assim, era uma época que eu não era feliz. Não era um local de lembranças boas, por isso que eu vou pra lá. Pelo contrário, de todos os locais que eu morei, ali era o pior. Disparado, assim, ó. Não precisa nem pensar. E eu sempre tô ali. Toda hora eu tô ali. Toda hora eu tô ali. Também não entendo. E vários projetores falam a mesma coisa. É, também achei estranho, hein? A menina que fala com o obsessor porque ela se sente sozinha. Gente, ó, uma coisa que eu percebo é que tudo bem, assim, até certo ponto, né? Os adolescentes, eles são meio mórbidos, né? E, gente, tudo bem, eu também era quando eu era adolescente. Mas a gente tem que ter um limite. Porque, de novo, a adolescência é uma fase. Diferente de todas as outras fases. Como toda fase é diferente. Mas a adolescência é muito hard, né? Porque você tá saindo daquela vida, né, de tudo lindo, a mamãe cuida, não sei o que é a infância. Aquela coisa de fantasia, você não conhece as coisas, você não conhece, né, a vida como ela é, para uma vida, para uma transição para a vida adulta. E é uma questão emocional e hormonal. Então é uma loucura, nossa cabeça fica louca, eu sei, eu lembro. Mas, gente, existem. A gente tem que tomar cuidado. Eu não vou ficar dando lição de moral, porque, de novo, faz parte, tá tudo certo. Vocês são mais intensos mesmo, né? Os adolescentes. Nada novo sob o sol, né? Mas tem hora que pode passar do limite, fazer uma grande bobagem que não vai ter volta. Ou então vai te colocar num grande buraco que você vai demorar muito pra sair. Então, assim, cuidado, tem que ter limite, tá? Começar a ficar uma coisa muito esquisita, procura ajuda, levanta a mão. Ai, minha mãe não entende, procura outra ajuda. Falar com o professor, falar com o amigo, falar na internet. Vai sozinho, que seja, entendeu? Mas assim, cuidado, tá? Tem uma menina aqui no TikTok, até pedi pro TikTok parar de ficar me colocando esses vídeos, porque eu falei, mano, eu tenho empatia, sabe? Tudo bem que eu sou meio sem paciência, mas eu tô trabalhando isso, tentando ser mais fofinha. Uma menina que ela foi. Ela não tem o nome dela, ela coloca só um símbolo e tal. Ela. Sei lá que ano que foi, isso foi há muito tempo, só que ela fica estressando essa situação. Ela coloca toda hora esse vídeo, ela divulga, né? Acho que ela paga, porque do nada vem esse vídeo de novo, um vídeo super antigo, que ela sendo pega à força pela equipe, eu não sei se era o CAPES ou era alguma clínica particular, né? Mas ela foi levada à força. E aí ela não explica muito bem o que aconteceu. Aí passou um tempão, ela foi lá e explicou. Depois desses várias postagens aí dela falando disso, e ela gravou.
Ela colocou o celular dela lá no canto, sei lá onde ela colocou, num lugar meio alto, e gravando eles arrombando a porta do quarto dela e levando ela à força. E ela chorando, gritando, se segurando nas coisas e levando ela. E ela fica estressando essa situação, e ela tem toda uma hora dark, uma hora meio, eu sou uma garota problema. E ela fala que ela tem um diagnóstico. Não, ela não fala que ela tem um diagnóstico, ela fala assim, eu sou sociopata. Eu sou sociopata, porque não sei o que. Começaram a perguntar, né? Depois de muito tempo. E aí você viu um monte de adolescente falando, nossa, é aquela mina problema que eu adoro. Nossa, essa daí, uma dessa na minha vida é tudo que eu quero. Aí eu. Tá, né? Adolescente, tudo bem. Tudo bem. E aí tudo bem, né? Mas de vez em quando aparecia os vídeos dela, não sei o quê. Aí umas pessoas, como ela começou a divulgar muito, uma pessoa colocou assim, tá, mas você tem diagnóstico disso? Não, mas eu não preciso de um papel. Eu não preciso de um papel pra saber o que eu sou. Oi? Tipo, não é. Não tô perguntando se você é magra, se você é gorda, se você é baixa, se você é alta. É uma doença que você tá se colocando, falando pra internet inteira que isso é isso. Um transtorno, né, na verdade. E aí você vê, aí todo mundo começou, esse vídeo aparece pra mim desde 2022, por que tá aparecendo agora de novo em 2024? E aí ela contou que ela tava usando droga, que os avós dela, tio, sei lá quem, chamou o negócio. E ela tava falando, gritando lá dentro do quarto que ela ia se matar, por isso que eles chamaram. Então, assim, gente, e várias pessoas, nossa, eles não têm compaixão, eles tratam a gente que nem animal. Você tá falando, você tá gritando de dentro do seu quarto que você vai se matar, de tanto usar droga. Seu pai e sua mãe chama o SAMU pra te pegar e você começa a falar que. E aí tá errado? Tipo, que é isso, gente? Assim. Aí vem essas pessoas, assim, do nada, que fala que prefere conversar com o obsessor porque é sozinha. Gente, tem que ter limite, tá? Esquisitice tem limite. Só falo isso. Não, brincadeira. Mas assim, tem, né? Presta atenção. A gente, adolescente faz besteira, mas tem que ter um limite, porque senão a pessoa vai entrar numas ondas aí tão pesada que depois não sai, né? O Igor fala, Ju, sempre que tenho projeção, não consigo sair de casa. Acha que tem algum motivo? Olha, é comum. Você tem medo de sair? Você tenta sair? Porque eu nem sou uma pessoa muito certa pra falar disso, porque as minhas projeções, poucas vezes eu abro consciência dentro de casa. Poucas vezes. A maioria eu já tô na rua. A maioria eu nem tô mais nessa dimensão, sabia? A maioria, ou eu tô já, tipo, em alguma cidade, alguma colônia, ou eu tô em alguma construção, alguma casa, alguma escola, ou eu tô em umbral. Difícil assim, eu abrir consciência assim. Eu geralmente abro consciência aqui, já na crosta, quando eu tô voltando pra casa. O Vitor, Ju, sobre projeção, você já teve alguma experiência fora do umbral? Claro, Vitor. Claro, gente, tive. Várias, várias. Eu vou muito para universidades, assim, escolas, muito mesmo. Já tive experiências aqui na crosta, já tive experiência em cidade recentemente. Eu tive numa cidade no astral muito bonita, com construções muito modernas. E aí no centro, tipo, da cidade, assim, pelo menos que eu conseguia ver, assim, bem no meio, tinha um prédio que ele tinha uma. Isso ficou muito marcado, porque eles deixaram eu subir lá em cima, tipo no telhado, né? Ele tinha um telhado abobadado, né? Que fala que é redondo, assim, mas é muito, muito grande. E aí a gente subiu lá, tinha tipo um mirante, sabe? Lá em cima do telhado tinha um mirante, aí eu fiquei olhando tudo lá de cima. Era muito bonita a cidade. E muita gente trabalhando, assim. Eu entrei numa área que eles falaram que era a área da logística, onde eles faziam organizavam as coisas que entravam na colônia, na cidade. Eu falo colônia, mas era uma cidade espiritual. Mas você via que era um lugar bem bacana, assim. Bem naipe nosso lar, sabe? E muito legal, assim, as pessoas trabalhando mesmo, conversando. Eles usavam telas, assim, parecia tablets, assim, para trabalhar. E muito bonita a cidade. Porque ela era bem moderna, mas ela tinha muito verde também. Isso foi recente, mas eu já estive em vários locais, gente, vários. Mas de fato, Umbral e a Crosta é o que eu mais vou. Mas eu já fui, tipo, de 3 projeções assim, Umbral e Crosta, uma. Não, de 4, uma em local mais elevadinho, assim. Mas ok. A lua, você controla pra onde vai, Ju? Não é sempre. Quase nunca. Quase nunca eu controlo.
Tipo, eu até tento, tá? Eu tô num lugar, eu fico, quero ir pra tal coisa, não vou pra outro lugar. E não é que eu não saio, eu sempre saio. Quando eu foco em algum lugar que eu quero ir, eu sempre saio de onde eu tô. Mas eu nunca vou pro lugar que eu quero. Deixa eu lembrar se eu já pensei. Assim, às vezes acontece, sim, de eu ir, mas quando é um lugar muito, muito aleatório, tipo, uma vez eu saí aqui de casa, eu abri consciência, tipo, direto mesmo, eu saí do meu corpo aqui faz pouco tempo. Foi numa dessas sequências de projeção que eu faço de vez em quando. Inclusive, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá, porque lá eu converso todo dia. Ju underline Neves underline oficial. E aí eu saí, aí eu olhei pra janela e pensei no lugar. Aí eu saí, tipo, né? Pensei no lugar, eu fui lá e saí, fui parar num pasto onde tinha, juro, um pasto onde tinha um bisão. Vocês conhecem um bisão, aquele bicho? Parece um boi gigantesco, é uma mistura de boi com cavalo. Fedido, assim, eu senti o cheiro daquele bicho. É bisão ou bisonte, né, que fala. Tinha um bisão. E aí tinha dois homens tentando domar o bisão. Eles estavam acordados, não era espiritual. Falei, o que eu vim parar nesse pasto? Eu pensei numa coisa muito aleatória. Então acontece. Mas às vezes eu tô tipo assim, ó, eu tô num lugar assim, muito ruim. Aí eu penso, eu quero sair daqui. Aí eu saio pra um lugar melhor. Então isso acontece com mais frequência. Mas quando eu foco num local muito específico, eu não vou pra esse local específico. Eu vou pra outro lugar. Ju, como você traz as memórias das projeções? Acorda já lembrando delas? Eu não consigo me lembrar. Não, Nanda. Então, eu tenho a minha técnica, né? Eu acordo de madrugada. Se eu durmo, fico emendando um sonho no outro, eu não vou lembrar de manhã. Mas quando, geralmente, a gente tem aqueles pequenos despertares, né, durante a noite. Nesse pequeno despertar, lembrei, eu anoto. Pode ser 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, não interessa. Eu pego o celular e anoto. Às vezes eu tô com tanto sono que eu nem não consigo anotar tudo, né? Eu vou lá e anoto uma frase, uma palavra, às vezes. Tipo, o último que eu lembrei foi quando eu tava no. Inclusive, eu coloquei esse relato lá no YouTube. Se vocês me seguem lá, tá lá. Eu fiz uma. Eu fiz um destaque, uma pasta chamada Relatos Projetivos. Já coloquei 2. Aí um deles eu falo que eu tava no umbral, eu tava dentro de um carro, não sei o quê. E aí eu anotei só assim, ó. Carro, rua de pedra. Pronto. De manhã eu acordo, eu leio aquelas 2 palavras, aí vem tudo. Mas se eu não anotar nada, eu não vou lembrar. Não lembro também. De manhã eu não vou lembrar. É quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu nem levanto da cama, nada. Só anoto uma coisinha só, uma frase, alguma coisa que eu. Mulher loira. Tipo, aí você vai lembrar, entendeu? Cansaço físico de trabalho atrapalha a projeção? Para um cacete, Marcos. Eu tava num ritmo frenético, assim, ó. Velocidade 5 da dança do Creu, em trabalho, né? Desde novembro. E eu tô, assim, projetando muito pouco desde então. Eu tava projetando, gente, pelo menos 2 vezes por semana no ano passado. Eu tava bem de boa. Depois eu entrei, assim, numa onda de trabalho que, meu Deus. Agora que eu tô desacelerando um pouco, agora essa semana. E aí eu comecei a ter mais. Mas assim, além de. Isso é um clássico, né? Cabeça muito cheia com problemas de trabalho, mas não só trabalho. Tem pessoas que estão estudando para o vestibular, tem pessoas que fazem faculdades muito difíceis. Então, sempre tá com a cabeça ali em estudo, em estudo. Pessoas que estão passando por problemas sérios também, onde só consegue o dia inteiro pensar no problema. Tudo isso dificulta, né? E agora a gente tem que fazer coisinhas que vão ajudando. Então, a cabeça já tá cheia de problema, de coisa do trabalho, de coisa do estudo, de não. A gente vai lá à noite, em vez de dormir, em vez de meditar, de fazer uma oração, de ler um livro, a gente pega o celular e fica só no feed, parecendo um robô. Piora. Então, se dá, o trabalho não tem muito o que fazer, então tenta, né, dar uma sutilizada com essas outras coisas, diminuindo o uso de tela, não assistindo televisão ou, né, séries e tal, muito tarde da noite, essas coisas. Ah, é verdade, Antonella. Muitos que vivem no automático também ficam no automático na projeção. Daí não lembra mesmo. É, foi cirúrgica aqui, viu? Ajudaria para pagarmos nossos karmas e nos resolvermos no plano espiritual mesmo? Não. Por quê? Porque karma que você gerou no físico só se paga no físico. Você gosta do Lárcio Fonseca?
Eu costumava, lá em 2012, 13, eu assistia muito Lars Fonseca. Depois, 2015, mais ou menos, eu fui perdendo um pouco a afinidade. E não é falando mal dele, por isso que eu falei que eu acompanhei ele por muito tempo, eu aprendi bastante coisa. Acho que ele tem um trabalho muito consistente. O cara tá há muitos anos ali, ó, consistente. Acho isso muito bacana. Eu admiro, assim, quem tem tanta constância, faz um negócio tipo aulas de horas, assim, acho bem legal. Mas eu, Juliana, não gosto mais tanto de pessoas tão fenomenológicas. Existe essa palavra? Pessoas que se apegam tanto ao fenômeno. Mas eu parei de ficar tão apegada a essa coisa de fenômeno, porque um dia eu vou contar essa história pra vocês. Eu já contei em live pra algumas pessoas que estão aqui. Essa coisa de ET, não sei o que, é uma energia que a gente não sabe trabalhar. Eu não tô falando que eu sei, não, tô me incluindo. A gente, todos nós, não sabemos trabalhar. A gente parece o brasileiro com o americano, sabe? Com o norte-americano. Fica num deslumbre com ET. E, gente, a maioria dos contatos que a gente tem não tá tentando ajudar. Alguns tá tentando prejudicar. Outros não tá nem querendo prejudicar, nem querendo ajudar, mas acaba traumatizando. Porque eles estão pensando neles, em fazer pesquisas, em fazer coisas para eles. Não, ninguém tá preocupado em te fazer mal, tá? Ninguém quer dominar a Terra, ninguém quer nada com você. Só tô aqui fazendo umas pesquisas e você apareceu aqui. É igual a pessoa que pega um ratinho pra abrir, pra fazer teste de remédio. Não é, ninguém tem nada contra aquele rato, mas eu preciso aqui fazer um remédio, vou pegar o rato. Então, minha percepção é essa com as experiências que eu tive. E aí eu parei de ficar acompanhando pessoas que estão tão focadas nessa coisa de não sei o que, de fenômeno de ET, não sei o que, porque a gente não quer trabalhar o básico. Eu percebi isso em mim. O básico é mudar os seus padrões de pensamento, tratar dos seus vícios, tratar dos seus maus hábitos, cuidar das suas relações. Você tá cheio de pessoas dentro da sua família que você nem fala e você tá querendo VT. Você não vai sair da roda de samsara enquanto você não resolver suas relações com essas pessoas. Então, eu comecei a falar, acorda, Juliana, você tá totalmente workaholic, só trabalha que nem uma insana, maluca. Eu não tinha filho na época, né? Então, eu falava, só pensava em trabalhar o dia inteiro, fazia um monte de hora extra, pegava meu dinheiro, viajava, ou então final de semana saía com meus amigos, com meu namorado, a gente ficava bebendo e só falando besteira. E aí passava o dia inteiro deitada de ressaca no domingo. Aí à noite arrumava as coisas para começar a semana, tudo de novo, trabalhar insanamente. E aí, nesse meio tempo, ficava assistindo os vídeos de Lárcio Fonseca e companhia. Então, assim, tá me ajudando em que isso? Em nada, né? Porque não tô. Os contatos que eu tinha com o ET fora do corpo era só pra traumatizar mesmo. E só, sabe? De resto, assim, na minha vida prática, eu não tava vendo melhoria nenhuma. Então, eu decidi, Juliana, me afastar desse tipo de conteúdo. E, de novo, não é ruim, eu que não sabia lidar com esse conteúdo e focar no básico, sabe? O básico funciona, é isso. Por que funciona? Porque eu não tava querendo trabalhar o básico. Toda ferrada, toda cheia de questões aí que eu tinha que trabalhar. Vergonha que eu ia passar quando eu desencarnasse. O que você fez? Aprendi tudo sobre o comando do Ashton Sharon. Tá, mas e aí? E o seu karma lá com teu pai que você não tratou? Ah, mas é mó chato, né? Ficar. Ah, vai voltar. Tá, agora ele vai ser teu filho, bonita, né? Então o que eu acho é isso. Beijo. Obrigada aí pra todo mundo que ficou até agora.